Capsu, e nós vamos falar agora do posicionamento do Alcolumbre e do Hugo Motta, tá? Porque os caras ficaram desesperados, né? Vocês lembram que ontem estava uma confusão danada, estava a Câmara ocupada, o Senado ocupado, e aí os presidentes tentando reocupar, tentando fazer a Câmara funcionar, um desespero completo, uma confusão danada lá em Brasília. E aí, o que aconteceu, né? Fizeram um acordo, tanto o Alcolumbre fez acordo, quanto o Hugo Motta fez acordo, a gente vai falar aqui sobre os acordos, mas agora eles vieram com uma de macho. O Alcolumbre disse para os líderes, nem com 81 assinaturas eu pauto o impeachment de ministro do STF. Bom, matemática nunca foi o forte do Alcolumbre, né? Porque se tiver 81 assinaturas, vai ter a assinatura dele, né? Então, assim... Mas, enfim, o Alcolumbre é um idiota, todo mundo sabe disso. Vamos entender esse caso aqui, porque a situação pode ser mais complicada para o Alcolumbre, tá? E vamos falar também sobre a questão do Motta. O Motta negou para algumas pessoas que tenha feito o acordo, confirmou com outras pessoas que fez o acordo. Ninguém está sabendo o que está acontecendo, mas eu vou explicar para vocês. O acordo existiu, mas não foi com o Motta. O Motta foi jogado de lado. O Motta já não é mais o presidente da Câmara. O Motta é agora o fantoche do colégio de líderes que está governando a Câmara dos Deputados. O Alcolumbre vai ser outro que vai em breve rodar. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? O Alcolumbre diz a líderes que nem com 81 assinaturas eu pauto o impeachment de ministros do STF. Então ontem estava um desespero completo. Ninguém sabia o que fazer. O pessoal da esquerda pressionando o Hugo Motta e o Alcolumbre que tem que ter normalidade, não sei o que lá, porque estava o STF desesperado, o Alexandre de Moraes desesperado, o Lula desesperado e ninguém conseguia fazer o Congresso funcionar e não vai conseguir, tá? Porque continua uma briga muito grande da oposição contra o Congresso, né? Aí, o que aconteceu? O Alcolumbre fez algum acordo com o pessoal aceitou sair da mesa e beleza, começaram os trabalhos lá. Teve até uma aprovação de um projeto que não teve problema para ninguém, que era o projeto de aumentar a isenção de imposto de renda para 2 salários mínimos. Não é ainda aquele projeto do Lula de isenção até 5 mil reais, né? Enfim, teve algum acordo. Qual que foi o acordo? A gente não sabe. O que está havendo com o Alcolumbre é pressão de tudo quanto é lado. O Alcolumbre não sabe para onde ir. E ele está com medo dele entrar na Magnitsky, porque existe essa possibilidade certamente. Ele está com medo da pressão do STF, que ameaçou prender ele, os capangas dele lá no Amapá. Porque sim, o Alcolumbre é um corrupto, todo mundo sabe disso, né? E é por isso que esse pessoal fica confortável com essa corrupção toda no Brasil, né? Porque o cara corrupto é fácil deles controlarem. O cara está com corrupção, se ameaça prender ele, pronto, resolvido o problema, né? Acabou que o Alcolumbre e o Hugo Motta tiveram que dizer para a imprensa que continuou tudo certo, que estamos definindo, estamos mandando em tudo e não sei o que lá. Mas a verdade é que todo mundo já viu que eles perderam o controle. Perderam o controle aqui. Olha só o que disse aqui a Basília Rodrigues, que é jornalista da Globo, tá? Jornalista da Globo aqui, ó. Ministros do STF afirmam que vão levantar o mercúrio contra o Congresso se o processo de impeachment de integrante da Corte avançar. Expectativa é que o processo, mesmo aberto, não seja aprovado. Caso contrário, magistrados destacam que podem dar andamento a julgamentos e investigações que estão pendentes contra deputados e senadores na Justiça. Isso daqui se chama chantagem, né? Aberta, né? Recado desses ministros do STF para o pessoal do Congresso. Recado particularmente do Alexandre de Moraes, que é o cara desesperado nesse momento. Eu estou falando para vocês que o resto do STF já está até querendo que saia uma solução com o impeachment do Alexandre de Moraes, com uma solução mais... porque pelo menos resolve o problema. Neste momento, os ministros do STF estão mais preocupados com Alexandre de Moraes do que com o Congresso, com o impeachment, com esse tipo de coisa, né? Mas o recado do Xandão tá dado aqui. É um recado absurdo, né? Em país normal nenhum do mundo, as pessoas aceitariam uma chantagem explícita desse tipo contra o Congresso. Mas aqui no Brasil isso virou padrão da esquerda do Alexandre de Moraes contra os senadores, né? Isso vai mudar alguma coisa? Isso mostra o porquê que o Alcolumbre está ali investido, não nem com 81 assinaturas, o que seria um contrassenso, porque ele é um dos senadores, então teria no máximo 80 assinaturas, né, o Alcolumbre. Ou você mesmo assinaria e depois voltaria atrás, né? Enfim, não tem lógica isso daqui. Agora, a oposição tem maioria com 41 senadores para tirar o Alcolumbre da presidência do Senado. Isso é um ponto do regimento do Senado, que a maioria, tanto no Senado quanto na Câmara, pode destituir o presidente da Câmara e do Senado. E já aconteceu. Vocês lembram do caso do Severino Cavalcante, lá em 2005, 2006? Ele foi aprovado para presidente da Câmara, e aí teve uma rebelião grande na Câmara, o pessoal ia destituir o Severino. Aí, quando ele viu que era inevitável, ele renunciou
ao cargo de presidente da Câmara, né? Então, mas o Severino Cavalcante é um caso desse, pode acontecer no Senado de novo, o pessoal pode votar e destituir o Alcolumbre. Existe essa possibilidade, com 41 votos você destitui o Alcolumbre, né? A mesma coisa com o Hugo Mota, se tem uma maioria tão grande na Câmara contra o Hugo Mota, é possível destituir o Hugo Mota. E aí que mostra o problema que eu falo para vocês. O governo estava contando com esse poder institucional, não porque a gente controla o líder da Câmara, controla o líder do Senado, então nada vai acontecer, não sei o que lá. O problema é que eles estão desrespeitando o povo brasileiro. O povo brasileiro que está apoiando os deputados contra o STF não vai querer, não vai aceitar esse troço. Por mais que o Alcolumbre não queira pautar o impeachment, coisas podem acontecer nesse caso, né?